Hoje é quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Vamos meditarmos então a Palavra de Deus, segundo o Evangelho de São Lucas. Como naquele tempo, como eles ouviam isso, Jesus acrescentou uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam. Enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele, uma vez que te mostrastes fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Veio outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositastes e colhe o que não semeastes. Então ele disse: servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei? Por que então não confiastes o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. E disse aos que estavam lá: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. Responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. Palavra da salvação. Esta parábola das minas, que é idêntica à dos talentos também, Jesus quer mostrar algo muito importante, que ele nos dá, muitas graças, muitos dons celestes. De sermos filhos de Deus, ele nos dá a palavra, nos dá os sacramentos, a Eucaristia, nos dá o perdão dos pecados, nos dá tantas coisas, o batismo. Tudo isso que Deus nos deu, a iniciação cristã, tudo isso é para crescer em nós. É tudo fruto do amor de Deus, é para poder produzir frutos, multiplicar. Não é para nós escondermos. Então Jesus nos deu muitas coisas para administrarmos bem na nossa vida. Então esses talentos, todas essas minas, não são coisas humanas, são coisas divinas que Deus nos dá. Então é importante que isso cresça em nós, em prol dos outros também. Porque um dia teremos que prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que Ele nos deu. Um dia ele volta para... Ele veio, mas ele voltará para julgar vivos e mortos, dar a cada um a recompensa segundo as obras realizadas. Isso é muito certo, o julgamento final, não podemos fugir disso. Então é importante que nós façamos, com a graça de Deus, que se multipliquem em nós os dons de Deus, as minas, os talentos, os dons. Mas... um recebeu uma mina e fez com que ela multiplicasse por 10.
Quer dizer, ele se sentiu amado por Deus e amou 10 pessoas, por exemplo. Ele se sentiu o perdão de Deus pelo sacramento e perdoou 10 pessoas também. O outro também recebeu uma mina, sentiu a misericórdia de Deus e ele teve misericórdia de mais 5 pessoas. Entende? O que é? Deus te dá o perdão, você vai e perdoa também. 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, se preciso for. O Jesus fala até 70 vezes 7, 490 pessoas. Então Deus te dá o perdão para você perdoar. Deus te dá o amor para você amar. Deus te dá a misericórdia para você ter misericórdia. Deus é paciente contigo para que sejas paciente com os outros. Deus é manso conosco para sermos mansos com os irmãos. E assim por diante. Então são todos dons, são graças que Deus nos dá para que nós também coloquemos isso a caminho, para crescer, para multiplicar. Mas teve um que recebeu uma mina também, como os outros, só que ele teve medo de amar, teve medo de perdoar, teve medo de ser santo, de ser casto, de ser puro, de ser humilde. Teve medo. Então ele botou num lenço o dinheiro todo que ele recebeu, os dons, né, os talentos, as minas, e escondeu isso, como aquele outro também que enterrou. Não colocou para produzir frutos. Então Jesus fala, servo mau e preguiçoso, porque também você não colocou acreditou naquilo que eu te dei e colocou para produzir frutos. Então a quem muito tem, será dado ainda mais, mas quem aqui não tem, será tirado, porque ele não quis que se multiplicasse na sua vida. Porque então não depositou no banco? E o que significa depositar no banco esses talentos que Deus nos dá? Claro, não está falando do Banco do Brasil. Está falando que depositar no banco é a imagem da oração. Hoje Deus te pede para perdoar aquela pessoa e você não consegue. Então o que você faz? Deposita no banco, quer dizer, reza. Começa a rezar, Senhor, me ajuda. Hoje, amanhã, como dinheiro no banco, cada dia vai rendendo 1%. Deixa ali cada mês 1%. É devagarzinho, aos poucos. Daqui 100 meses, o dinheiro dobrou, já produziu outro tanto. Mesma coisa, você vai rezando, hoje não consegue se perdoar, não consegue amar, não consegue ser casto, não consegue parar de pecar, não consegue deixar o vício. Mas você vai rezando e Deus vai dando a graça. E daqui a pouco o talento multiplica. E você consegue perdoar, amar. Entende? Então a oração é como dinheiro a juro, que vai rendendo, vai crescendo, vai aumentando a graça. Até você conseguir, pela graça que vai se multiplicando na nossa vida. Então para Deus basta nós acreditarmos e rezarmos. Por mais difícil que pareça, é a palavra que Deus nos dá, mas se nós acreditarmos e rezarmos, Deus realiza a obra. E isso vai se multiplicar na nossa vida e nós vamos conseguir. Então coragem e ânimo, não pode ter medo, não pode duvidar do amor de Deus, não pode duvidar do poder da palavra de Deus, da graça de Deus. Para Deus nada é impossível, tudo é possível para Ele e para aquele que crê. Porque daí Ele realiza. Então se tem algo difícil na tua vida para resolver, para você vencer uma tentação, um vício, uma dificuldade, reza. Deus te dá essa palavra hoje, reza. E o Senhor fará a obra. Pode ter certeza disso. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.